A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos amados e ouvintes da palavra de Deus, quem vos saúda aqui é a pastora Nadir, sejam muito bem-vindos à casa. Ô glória, abraços e beijo para vocês aí de todo o Brasil, Bahia, Volta Redonda, Rio de Janeiro, irmão João, irmã Ruth da Argentina, estamos orando pela Argentina, pelo Brasil e o mundo. Estamos orando por ti, irmã Ruth, irmão João, irmão Oswaldo Gama, estamos orando pelo William. Os pedidos de vocês estão elevados a Deus na madrugada. Deus abençoe as irmãos e irmãs de Minas Gerais, Paraná, abraços, Manaus, todos vocês. Eu vou fazer um vídeo resposta a você, irmã, falou que mandou o seu contato, eu não vi, minha querida, mande de novo. Glória a Deus, a vocês, irmãos, que disseram, mande por e-mail, mande o WhatsApp nos comentários, se vocês quiserem deixar o contato, que eu vou arrumar um tempo para falar com vocês. Eu não tenho tempo, não vou dizer que tem, porque não tenho. Sou uma pessoa muito ocupada nas coisas do Senhor Jesus, na obra de Deus. Para mim achar um tempinho, olha, é um Deus nos acuda. Mas a gente vai achar um tempo para falar com vocês, manda o contato, eu não mando o meu, porque eu não tenho celular. Já vou avisando para os amados irmãos que eu não tenho celular, não tenho WhatsApp, não tenho Facebook. Eu não tenho nada disso, nem Facebook, nem WhatsApp, não faço parte de nenhum grupo. Glória a Deus, não interajo com nenhum grupo, porque a gente não tem tempo, meus amados. Glória a Deus, eu estou ordenada por Deus a fazer um evangelismo num bairro aqui de São Paulo. E ainda não tive tempo também. O evangelismo a gente anda a pé, rua por rua, evangelizando. É difícil, mas é gratificante, né? Amados, eu vou responder. Aguarde o próximo vídeo. Eu prometo a vocês que eu vou responder as perguntas. Pode deixar aí nos comentários. Vou ler todos, vou arrumar tempo. Vou ler todos. Não dá tempo de ler e estar respondendo, meus amados irmãos. Glória a Deus, que meu filho também, o pastor Augusto, ele estuda. E ele faz a obra de Deus. Para ele estar respondendo está difícil. Mas nós vamos responder em vídeo sim. Todas as perguntas que vocês fizerem. Santidade, experiência que eu tive, do céu e do inferno. Pode fazer as perguntas. E a propósito, hoje nós vamos estar comentando aqui um vídeo com o doutor Fernando Lemos, que é um cristão aí do Rio Grande do Sul e é médico, né? E ele teve uma experiência semelhante à que eu tenho. Eu não parei, não sei se ele parou de ter. Acredito que Deus, quando começa, né? Deus não para mais de mostrar, porque a minha ele não para. Sempre ele está mostrando coisas do céu e do inferno, desde os anos 90, que nós temos essa experiência. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Como é a irmã Nadir, uma mera dona de casa, com pouco estudo, né? Eles fazem memes e deboche, né? Com as revelações que Deus me dá. Mas agora estamos diante de um doutor, né? Diplomado, pós-graduado, não é? Glória a Deus, que tem sua clínica própria e que tem visão de Deus. E nós vamos também deixar o link desse vídeo para vocês aí que quiserem acompanhar na íntegra, porque nós vamos pôr só uma parte desse vídeo para vocês terem uma ideia da experiência que ele teve como médico e como servo de Deus. Eu fiquei admirada, porque a gente quase não vê sair isso da boca de médico, da medicina. Os médicos são céticos. Glória a Deus, eles só acreditam no que vê diante dos olhos da matéria fria. Mas esse doutor teve uma experiência inigualável, que eu aplaudi o Senhor. Dei muitas glórias a Deus e estou orando para que Deus dê aos médicos exatamente o que está dando para o doutor Fernando Lemos. Vamos ouvir agora. Glória a Deus. Pâncreas, esôfago, cirurgia bariátrica. Faz mais de 20 e poucos anos, 21 anos que eu
não mexo mais nada com a parte da cirurgia geral, estou só na minha especialidade. Nós tínhamos operado um câncer de pâncreas, né? Fizemos uma cirurgia que é uma das maiores cirurgias da parte digestiva, chamada DPT. É duodeno-pancreatectomia. Na verdade, tu desmonta o paciente lá dentro, faz várias anastomoses, várias emendas, e o paciente estava muito bem. A ponto de que eu cheguei na véspera desse acontecido e eu disse para a família assim, tal dia, no outro dia, o fulano de tal vai ter alta, podem vir buscar ele. E eu estava dormindo uns 5 andares acima, daqui a pouco toca o meu bip. Era o tempo que não tinha ainda celular disponível para todo mundo, e nos hospitais era um bip. E esse bip ele tinha 2 barulhos. Era um barulho que, quando chamavam para atender alguém nos postos, que a gente dizia, alguém com dor pós-operatória, que eu atendia só os postos cirúrgicos, né? Dor, alguém que está com sangramento, algum acesso venoso que as pessoas não conseguiam pegar, tinha que passar um intracate na jugular ou na subclávia. E tinha um outro toque, que era um toque diferente, fazia um diferente, que era o toque da parada cardiorrespiratória. Quando dava isso, era uma correria. E eles sempre avisavam o pessoal da cirurgia, que nesse dia era eu, e o pessoal da clínica médica, da medicina interna, os clínicos. E sempre era uma correria. Quem chegava primeiro, ou o pessoal da cirurgia, ou da clínica, é o que ia assumir a ressuscitação do paciente. É o que ia entubar, que é o que ia dizer que medicamentos fazer, faz atropina, faz adrenalina. Obviamente que os outros colegas ficavam também no quarto ali, tem que ajudar na massagem cardíaca. Tinha o pessoal da enfermagem, a enfermeira-chefe. E a gente chegou correndo lá e nós fomos os primeiros a chegar. Já estava o pessoal da enfermagem do posto ali, que foram os que me chamaram. Entubamos o paciente, eu assumi essa parada cardiorrespiratória. E nessa descida, que eu desci pelas escadas para ser mais rápido, eu li no BIP que era o quarto 109. E eu fui pensando comigo, tomara que não seja o meu paciente que estava tão bem. Quando eu entro no quarto, cansado, esbaforido, quem é que tinha tido a parada cardiorrespiratória? O meu paciente, que estava tão bem. Eu entrei em um desespero no sentido de tristeza interna, obviamente não expressei na hora ali. Começamos a reanimação do paciente e em qualquer lugar do mundo tem uma regra. Se em 30 minutos o paciente não retorna, não é ressuscitado, você para de massagem, para de dar o oxigênio, que a gente fica no ambu apertando, para de fazer as medicações. Chegamos em 30 minutos e nada, me avisaram, doutor Lemos, que é como me chamavam nesse hospital, bateu os 30 minutos. Eu disse, pessoal, vamos mais um pouquinho. Eu estava com tanta ânsia de fazer com que aquele paciente se reanimasse. Chegamos perto de 45, 50 minutos, para não ser tão preciso, nada no meu paciente. Aí eu disse, pessoal, muito obrigado pela ajuda de todos, e infelizmente não tivemos sucesso. E cada um volta para os seus quartos para dormir, era 13h30, quase 4 horas da madrugada. E para nossa surpresa, quando eu disse isso e paramos com ele, aquele homem começou a se mexer, de uma forma muito estranha. E para piorar a situação, algo que é de cinema, de filme, a luz do quarto ficou numa meia fase. Parecia literalmente um filme de terror, sendo presenciado por muitas pessoas. Resumo da obra. Todo mundo saiu do quarto correndo. Os pacientes que estavam nos seus leitos com o seu soro, saíram com o soro. E eu fiquei lá com aquele paciente se mexendo, fazendo uns grunhidos, uns barulhos horríveis. E nós, como eu expliquei para vocês, médicos, sempre temos explicações para dar. Existe uma coisa chamada mioclonias, que são os movimentos totalmente involuntários, que às vezes os pacientes depois que morrem têm, mas geralmente nos primeiros 5 minutos, 10 minutinhos de uma reanimação, e os pacientes parou e não teve reanimação, ele pode ter uns movimentos que a gente gosta de explicar, não, isso é uma mioclonia, isso é, fica calma pessoal. Ele está morto, mas está com a pupila dilatada, como era o caso desse meu paciente, midríase bilateral, estava com o monitor cardíaco totalmente sem oxigenação, em nada, sem pulso, estava morto.
Só que ele começou a se mexer de uma maneira diferente. Uma maneira assim que ele se contorcia os pés, se contorcia as mãos, tu vê, ele não está morto. E esse homem se mexendo, tinha alguns colegas que ficaram na porta do lado de fora lá, muitas pessoas presenciaram isso, mas quem ficou ali com ele, porque era comigo essa experiência, para talvez um dia eu contar para algumas pessoas, como talvez eu estou dando aqui nessa entrevista, e é um assunto que eu vou dizer para vocês, é um assunto que eu não gosto muito de falar, é um assunto que sempre ficou a sete chaves. Quem presenciou, ficou por isso mesmo. E aquele homem está fazendo uns barulhos assim, ó, de dor, de insatisfação. E num momento eu olhei para uma janela, a cama dele ficava encostada com uma janela. Um lado ficava na janela, o outro ficava na parede, era bem no canto. Era o quarto, era a cama bem lá do fundo. Eu vi literalmente, vindo de fora da janela, uma sombra escura e claramente tinha como se fosse alguns seres se movimentando dentro dessa sombra. Foram até esse meu paciente. Quando eu vi aquilo saindo dele novamente, aquele corpo ficou estagnado e morto, o boneco ficou parado. E ele deu como se fosse um último grunhido, grito, não sei, só com um pavor tremendo. Assim, ó, triste do que estava acontecendo. Era essa explicação que eu posso passar para vocês aqui. E saiu esse vulto escuro pela janela novamente, e aquele homem ficou como morto, como ele deveria ter ficado, porque ele não foi reanimado, morreu. Mas claramente, a alma e o seu espírito, vamos dizer a alma, foram para um local que ele não queria ir. Eu consegui entender completamente isto. Ele estava insatisfeito para onde ia ir. É um local de sofrimento. Amigos que estão nos assistindo aqui, na verdade, existe sim coisas após a morte. Existe sim uma eternidade que todos vamos nos deparar. Tem um livro chamado Uma Vida com Propósitos. Muitas pessoas já leram. E no início do livro ele faz uma ilustração em relação à vida eterna que nós temos. A eternidade que não acaba nunca mais. Ele diz, olha, essa nossa vida terrena aqui de 70, 80, 90, 100, 110 anos, ela está dentro de um parênteses, apenas de uma linha, da primeira página, num livro de infinitas páginas. Só que a decisão para onde nós queremos conduzir a nossa alma, a decisão é feita aqui em vida. E essa experiência que eu passei foi para me dar mais convicção ainda de que nós temos que ter uma vida íntegra, uma vida com fé e uma vida com a crença na pessoa, no ser certo. E na verdade, quantas pessoas que estão aqui me assistindo nessa entrevista não têm um vazio tão grande na sua vida? Por que a gente fala que tem a síndrome dos 27, 28 anos? Que muitos artistas se matam. Vocês nunca pensaram nisso? O vocalista da banda de rock Nirvana, Amy Winehouse, quanta gente poderia falar que assim, que acaba se tirando sua vida? Não tem dinheiro, não tem fama, não tem sexo, não tem festas, não tem mulheres? Tem. Só que estas coisas satisfazem o corpo. A parte interna, essa parte do espírito, ela não é satisfeita com nada. Por isso que tem pessoas que não saem nunca de depressão, pessoas que não saem nunca da ansiedade, pessoas que não saem nunca daquela situação de tristeza, de que diz, olha, eu chego em casa, eu tenho uma sensação ruim dentro de mim. E isso aí, na verdade, é um vazio
que você não está sabendo preencher. E se você não entender isto, você vai passar a vida toda procurando. E eu estou passando aqui para vocês o que de melhor eu tenho. Cheguei hoje de 8 procedimentos do bloco cirúrgico. Estou aqui, estou gravando esse vídeo, porque eu quero que vocês escutem isso da boca de alguém que sabe o que está falando. Alguém que presenciou. Eu contei só essas poucas experiências, tem tantas e tantas outras experiências semelhantes e impactantes em relação a esse assunto aqui. O famoso escritor russo, obviamente já morto, Dostoiévski, no final de sua vida ele falou uma coisa muito interessante que sempre que eu posso eu digo, e repito: todo homem e toda mulher tem um vazio dentro de si do tamanho certinho de Deus. Na verdade, aquele quebra-cabeça, ele tem um formato muito claro. Se você não colocar Deus, se você não colocar o seu Filho Jesus Cristo na tua vida, você vai estar sempre com essa sensação de que o dinheiro não satisfaz, o teu casamento não satisfaz, os teus filhos estando bem não satisfaz nada, porque na verdade a parte espiritual é aquela parte nossa que almeja ter contato com o Criador. Então, quando você se envolve com essa parte espiritual, você se envolve com Deus, você se envolve com Jesus Cristo, parece que você está pleno. Quantas e quantas pessoas fora de consultório que me encontraram e disseram: olha, passei a minha vida toda procurando, mas que pena que eu demorei agora nos meus 65, 70 anos para descobrir isso. Eu disse: não te queixa, não te lamenta, tu tem uma eternidade pela frente. E a eternidade você vai ter que decidir por aqui. Existe uma eternidade feliz, existe uma eternidade plena, e existe sim um local de tormento, que possivelmente esse paciente que eu presenciei foi para esse local. Quantas experiências de pessoas que estavam em UTI entubadas retornaram e contaram coisas espetaculares. Aquele famoso livro que virou filme do neurocirurgião ateu dos Estados Unidos, que se converteu, vamos dizer assim, porque uma criancinha que estava em coma voltou e chamou a sua mãe e disse que conheceu no céu o seu maninho. Inclusive deu um nome. E a mulher entrou em desespero, em choro, porque ela tinha feito um abortamento espontâneo no 2º ou 3º mês de gravidez. E nunca tinha contado com essa criança de 4 ou 5 anos. E então, o céu é de verdade. Existe sim esperança. E contou tanta coisa que aquele médico acabou se convertendo, ele que se dizia ateu, que lutava para falar tudo que na verdade, as pessoas que são crédulas, as pessoas que são crédulas, as pessoas que creem, talvez inventam as coisas. É que depois que tu tem a tua experiência, você consegue entender muito mais essas coisas que eu estou falando, que às vezes parece algo tão abstrato. Então, pessoal, a minha sugestão, nós estamos falando aqui de alma, a tua alma é eterna. A tua alma tem um valor eterno. Você tem que preenchê-la com a coisa certa. Não esqueça que aquela pecinha não preenche com nada. Nós podemos ter até algumas alegrias passageiras. Estamos sempre em busca de preencher a nossa existência. Ah, eu quero comprar um carro novo. Quando tu compra, já perde a graça e você tem que ir atrás de outro desejo. Ah, eu queria fazer aquela viagem para Disney. Faz, depois passa a graça. O ser humano passa nisso. E sempre achando que é assim mesmo. Não é assim, não, pessoal. Eu gostaria, como médico e como especialista, que vocês procurassem pesquisar o que eu estou dizendo. Procurem pessoas, procurem igrejas sérias. Ah, tem igrejas que são falcatrua? Claro que tem. Tem pastor falcatrua? Mas é óbvio que tem. Mas eles não representam Deus. Eles representam a si mesmo. E nem a denominação não representa, porque tem pessoas boas lá dentro. Tem juiz corrupto? Tem. Tem médico corrupto? Tem. Tem mecânico corrupto? Tem. Todas as áreas têm. Mas nós não podemos nada colocar a culpa no Criador por coisa que as pessoas fazem. Eles vão pagar pelo que estão fazendo. E isso aí faz com que muitas pessoas acabem se afastando
de conhecer a verdade, de preencher esse vazio existencial de dentro da sua alma. Talvez quem esteja me assistindo agora aqui esteja com depressão, com tristeza, com angústia. Talvez você está sentindo que está com um vazio enorme dentro de si. Estou te passando. O que está faltando? Essa semana mesmo eu fiz uma consulta, uma jovem de 32 anos, de São Paulo, capital, e ela disse para mim: eu tenho tudo, já conheci o mundo, mas eu tenho vontade de morrer todos os dias. Por quê, pessoal? Por quê? Ela não está preenchendo a alma dela com o que tem que preencher. Ela está preenchendo apenas com a coisa que esse corpo gosta. E nada contra de você ter as coisas, viajar, desfrutar, comer bem, lutar para dar o melhor para tu. Nada contra. Eu estou falando uma coisa um pouco mais profunda. Uma coisa que ninguém quer conversar. Uma coisa que tu acha, isso são para as pessoas fracas que têm que se aproximar de Deus. Não, pessoal. Me perdoem, mas eu não tenho nada de fraco, eu não tenho nada de bobinho, eu não tenho nada de conversinha no meu ouvido para querer incutir uma ideia que não existe. Eu estou falando do que eu sei e do que eu creio. Quer que eu conte mais uma experiência interessante? Essa experiência que eu vou contar agora, eu não contei lá no podcast do Rogério Vilela, Inteligência LTDA. Então, para vocês. Passou uma paciente da nossa clínica, Clínica Lemos, aqui em Rosário do Sul, na frente do meu consultório, do outro lado da rua. Ela passou, olhou, foi até a esquina, retornou, olhou de novo e teve que entrar na clínica. Foi lá e falou com a minha secretária, não foi comigo. Estava a minha secretária, estava a secretária de um outro colega médico, que é o meu pai, que trabalhamos junto, o Dr. Clóvis Lemos. E ela chegou e falou para minha secretária: tu pode passar um recado pro Dr. Fernando? Diz para ele que nessa portinha do lado, que é uma porta que só o pessoal da clínica entra, eu, o Dr. Clóvis trabalha comigo, minha esposa que é advogada, os outros funcionários entram por ali, os pacientes entram por outra porta, naquele lado ali. Diz para ele que tem um anjo muito grande ali na frente, com a mão numa espada, como se estivesse protegendo essa clínica. E eu não tô louca. Eu subi e desci 2 vezes para isso, porque eu vi na primeira vez e falei que era ilusão minha. E agora eu voltei. Eu estou enxergando ele lá. Chamou minha secretária para sair, ela olhou, ela não enxergou nada. Porque aquela visão era para aquela senhora ter. E ela disse: conta para o doutor Fernando, por favor. E a minha secretária veio e me contou. Sabe o que eu disse para ela? Eu não me surpreendo. Sempre que eu faço as minhas orações, eu peço para que Deus coloque os seus anjos na frente da minha clínica. Tá aí, meus irmãos amados, essa experiência tão rica dada ao doutor Fernando Lemos pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus nos leva por esses meandros de experiência, nos faz andar por esses caminhos. Muitos não creem, muitos não podem crer, porque isso é coisa do Espírito. Só se vê pelos olhos espirituais. Os olhos carnais não podem contemplar de modo algum. Essas coisas são da eternidade de Deus, as coisas eternas. Só se pode ver no âmbito espiritual. Jesus falou do inferno. Ele viu esse paciente, infelizmente, ir para lá. Os demônios vieram buscar a alma desse paciente. E Jesus alertava escribas e fariseus, glória a Deus, sobre os infernos. Aqui em Mateus 23, 33, diz: serpente, Jesus chamando os escribas e fariseus de serpente. Ele falou: serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Então, Jesus falou do inferno. Jesus fala do inferno no Apocalipse 20, 11. E posterior ao inferno tem o lago de fogo,
que está escrito aqui, e a morte e o inferno foram lançados. Apocalipse 20, 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não adianta tapar o sol com a peneira, pastores. Vocês estão me ouvindo? Ensine as almas o caminho do céu. Deixe de ensinar as almas o caminho do inferno. Porque é Satã que ensina as almas o caminho do inferno. Deus mandou seu filho, que o seu nome é Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Maravilhoso Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é conselheiro, porque ele aconselha o homem a ir para o céu. Meus amados irmãos, pregue, vocês que pregam a palavra, pregue sem medo. Pregue as escrituras para as almas escaparem do inferno. O inferno existe. Deus já me mostrou o inferno várias vezes e o céu. Glória a Deus. E eu dou glórias a Deus. Eu louvo, mil glórias, mil louvores. Por ele ter dado essa experiência a esse médico maravilhoso do Senhor. Glória a Deus. Deus o escolheu para quebrar os tabus no meio da medicina. Glória a Deus. Não só é os humildes, os que têm pouco estudo como eu, que tem essas experiências. Olha aí, um homem inteligente, um doutor, e o Senhor abrindo os olhos espirituais dele, para ele ver essas coisas. Quando eu tive as minhas experiências do céu e do inferno, meu conceito de morte, acerca da morte, como eu vi a morte, mudou drasticamente. Eu não sou mais a mesma, eu não vejo a morte como a medicina vê, como a ciência vê, como o mundo vê. Eu vejo a morte como Deus vê, como os anjos vê, como Jesus vê e como o Espírito Santo vê a morte. Meu conceito de morte é outro hoje em dia, porque eu vi pessoas saindo do corpo, salvos e não salvos. Vi pessoas transformadas dentro do corpo, no leito hospitalar, pensando que ainda estava na terra, mas já estavam no paraíso. Glória a Deus. O Senhor me revelou um homem, glória a Deus, no hospital, pensando que estava no hospital ainda já. No pensamento dele, ele estava lá no céu já. É rápido. A entrada na eternidade é rápida. Glória a Deus. Aquele homem, que eu vou contar a experiência toda em outro vídeo, se Deus assim me permitir. Glória a Deus. Ele queria ir trabalhar. Ele estava morto, a alma andando pela sala do hospital. Na mente dele ele dizia, agora eu vou tomar um banho e vou embora para casa que eu já estou bom. Mas ele estava morto. Porque quando você morre, automaticamente tudo é transferido para a sua alma, as suas obras, tudo que você sente, o amor, o ódio, ou a ternura, tudo é transferido para a alma, todos os nossos 5 sentidos, todos os sentidos do corpo é transferido para a alma e ficam mais aguçados, porque nos arrebatamentos que Deus me dá, o sentido fica mais aguçado. E eu vi tudo isso. Aquele homem pensando que ainda ia estar na terra, e ele já estava indo embora com Cristo para a eternidade. Ele não tinha sentido nem a morte. No pensamento dele, ele ia tomar um banho, ir embora para casa, ia trabalhar, conversar com o patrão. Veja como é que coisa, imediatamente o Senhor veio levá-lo. Outra mulher que eu vi, ela estava com os olhos com o brilho do céu. Num tom lilás de ouro e prata eram os olhos dela. As vestes brancas. Glória a Deus. E eu automaticamente vi um portão chamado A Cidade. Estava um letreiro que eu podia ler. A Cidade do Grande Rei. Coisa linda. E aquela mulher já estava ali. E o Senhor convidava ela para entrar no paraíso já. Saindo do corpo é uma coisa incrível. Não dá para explicar. Porque é coisas espirituais. Glória a Deus.
As coisas espirituais a gente não consegue transmitir verdadeiramente como elas são e como nós sentimos, porque além de ver, nós sentimos tudo. Às vezes eu sinto que as pessoas estão sentindo a alegria ou a tristeza de ser condenado. Como eu vi artistas, vi pessoas também que queriam se segurar em alguma coisa e o inimigo levando embora para os infernos. Não tem onde se segurar. Né? Isso está em Eclesiastes, né? 8, se não me falha a memória. Que nesse dia dessa peleja, glória a Deus, Deus não pede licença para ninguém. E nem há homem que possa reter o Espírito nesse dia. Amados, pensem nisso. E vocês, pastores que estiverem me ouvindo, evangelistas, presbíteros, preguem a verdade. Saiam desse campo do inferno, do campo do joio. Saiam desse campo maligno, que é o campo de joio. Sejam trigos, pregue o verdadeiro evangelho. Pregue que o inferno existe. Pregue que o céu existe. Pregue que nós temos uma alma que vai dar conta a Deus do que fazemos por meio, do que fizemos por meio desse corpo. Todos nós. Porque está escrito, o que o homem plantar, isso ele colherá. Ensine as almas, glória a Deus, que só não existe a matéria, que só não existe dinheiro, existem outras coisas melhores. Ensinem o caminho da verdade para as almas escapar do inferno. Glória a Deus. Porque senão vocês vão para lá, junto com elas. Porque muitos que me insultam aí até nos comentários, muitos me insultam, muitos pastores me insultam. Glória a Deus. Para eu pregar a verdade. Aqui mesmo em Santo André eles me insultam, eles não me suportam. Porque quer que a gente se iguale a eles. Eles querem isso. Mas nunca vou me igualar. Pregar a apologia da prosperidade. Que não satisfaz, como o doutor Lemos está dizendo. Não satisfaz a alma do homem. É bom ter as coisas? É. Mas sem apego, sem colocar isso no coração. O nosso tesouro está do outro lado, está na eternidade. E onde tiver o nosso tesouro, aí está o nosso coração também, disse Jesus. Portanto, meus amados, pregue o evangelho verdadeiro, genuíno, que Jesus deixou para nós. A sua palavra para nos orientar, nos aconselhar e ir para o céu. Não vá para o inferno. O inferno existe, é um lugar de dor e de tormento. Muitos não creem nisso. Tem muitas igrejas que não creem, muitas seitas que não creem, mas é a verdade. Ou eles creem ou não, existe o inferno. Existe um lugar para morar na eternidade. Quem não acredita em vida após a morte é um tolo. Porque o próprio Cristo disse ao ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. O Senhor o transportou para lá. Glória a Deus. E eles ficam inventando, torcendo os versículos, ficam inventando maneiras de dar interpretação errôneas a estes versículos. Mas a Bíblia é o que é e literalmente não foi parábola. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Existe a eternidade, meus irmãos. O Senhor, pela sua bondade e misericórdia, me deu essas experiências. Me levou lá para ver a saída. Eu vi gente saindo do corpo. E quando chegava no inferno, na hora da decepção, ele dizia assim, um artista aí que morreu nos anos 90, ele dizia assim, eu estou morto, isso não é verdade, eu estou morto, eu não posso estar aqui, eu estou morto. A decepção é horrível. Quando a pessoa entende que chegou no inferno, é uma desgraça, é um pavor, não tem palavras para expressar. A surpresa, que é tão desagradável. A pessoa não quer acreditar. Glória a Deus. Que ela está viva. Ela diz, eu morri, eu não posso estar viva e tá. Para sofrer a pena eterna. Eu vi isso, meus irmãos. O inferno existe, não é brincadeira. Bom, meus irmãos, nós vamos deixar aí o link da descrição do vídeo.
Vocês vejam o vídeo do Dr. Lemos, que é intitulado O Destino da Alma. Vejam na íntegra que ele fala muitas coisas proveitosas, muitas coisas boas para o nosso aprendizado, ele fala. Né? Assista, Deus abençoe. Aguarde o próximo vídeo que eu vou responder a todos vocês. Deixem as perguntas. Paz do Senhor Jesus Cristo.